para mim, como eu te falei, nessa época que eu tocava com o Hermeto, por exemplo, a gente tinha essa concepção de que a gente tinha que tocar para qualquer público, em qualquer lugar, entendeu? E como eu te falei, a gente tocava para fazer show de 3 horas para 10, 20 pessoas, porque ninguém conhecia ainda o Hermeto, a não ser os músicos, né? Ele era desconhecido, né? Porque ele trabalhava na noite em São Paulo e tudo. Então a gente já tem, desde aquela época, a concepção de que o músico, ele não deve esperar que sempre ele vai tocar para uma multidão, entendeu? Eu acho que a função da gente é trazer para o público curioso que está querendo assistir alguma coisa diferente essa informação, porque a gente sabe que dali ele vai passar para outras pessoas. Então, na próxima vez que a gente for tocar, aquelas pessoas vão estar no número maior e elas vão falar para outras pessoas. Então, acho que toda a música ela depende muito da oportunidade de ser ouvida, né? Porque o marketing, por exemplo, é uma coisa que faz com que muitos grupos comecem a ter um público, né? E tem estratégias, né? Muitas estratégias de marketing. Eu acho que quem começou essa história foram os Beatles, né? Porque naquela época, mesmo os grandes músicos de jazz, assim, tocavam muito, mas não tinham esse apelo popular, essa coisa de fazer camiseta, por exemplo, com os músicos, fazer chaveirinho, fazer... um monte de coisas que começou a modificar e a ganhar fãs, né? Então eu acho que uma grande revolução foi esse tipo de estratégia na música, foi a coisa do marketing. Então às vezes não é nem a música em si que faz a diferença, mas essa coisa de você ter uma imagem e conquistar as pessoas pela imagem, por uma nova maneira de vestir, que foi justamente o caso, entendeu? Quando todo mundo estava muito conservador, os caras começaram a deixar o cabelo crescer, né? Quando todo mundo usava terninho, os caras começaram a usar umas roupas, né, estampadas, chamativas, umas calças boca de sino, inventar umas modas diferentes, e foi isso que fez com que mais gente, né, passasse a gostar daquela música. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho em qualquer lugar, pra gente é como se fosse uma coisa de pregação, entendeu? Você vai lá, você sabe que às vezes você está tocando com um conjunto que é muito mais conhecido na região do que a gente, tem muito mais público, toca uma música mais fácil de ser entendida às vezes, mas no momento em que você tem a oportunidade de mostrar a sua música, você sabe que nem todo mundo vai gostar, mas muitas pessoas vão se surpreender com uma coisa que não conheciam, não tinham visto ainda, não tinham ouvido ainda, e vão procurar saber mais sobre aquilo, entendeu? Então você está ganhando algum público para uma próxima apresentação, e a gente sempre pensou dessa forma, né? Que qualquer oportunidade em qualquer lugar é muito bem-vinda, porque é a oportunidade de você mostrar para pessoas que às vezes não têm essa cultura, esse conhecimento de ouvir esse tipo de música, entendeu? Então é muito, muito gratificante para a gente ser chamado para... Não importa o tamanho da cidade, o tamanho do palco, quantas pessoas estão lá assistindo, entendeu? E no Brasil a gente peca um pouco ainda por seguir totalmente a mídia, né? Então existe
uma coisa muito forte do jovem em saber o que está acontecendo, né? E aonde ele vai procurar isso? Muitas vezes na própria família, às vezes você não tem, né? Você não tem dentro da sua casa seus pais que sejam, sim, que tenham uma cultura musical boa, né? Que possam mostrar várias coisas diferentes. Porque eu acho que é essencial você primeiro ouvir muita coisa, primeiro ouvir muita música, saber, conhecer tudo que acontece aqui no Brasil, o que acontece lá fora, ter um panorama, né? Ter uma cultura musical, para depois você começar a escolher. E aí é que vem o X da questão, que é o lance do sucesso, né? O que é o sucesso? É ganhar dinheiro? Para um músico, por exemplo, como eu, que tive na minha casa muita informação e tal, a coisa mais importante no início da minha carreira é que eu pudesse desenvolver alguma coisa através da música que fosse uma obra de arte, entendeu? Eu não estava preocupado em ficar rico ou em ter um monte de namorada, que normalmente é a preocupação do jovem que monta uma banda hoje. Então, se o cara montar pensando nisso, ele imediatamente vai puxar o imã para a mídia, porque é ali onde está esse caminho, né? O caminho do sucesso, de ganhar muito dinheiro. E muitas vezes a qualidade musical, ela pode ser questionada, entendeu? Por quem conhece música, né? Por isso é que existe essa diferença, né? Muita gente que conhece música fala, pô, mas tá rolando aí, é muito ruim, né? Negócio devagar, né? Música sem harmonia muito pobre, ritmo pobre, poesia pobre, né? Todos os aspectos que você for analisar e comparar, né? Aí vem o outro falar, mas é porque é a nova classe média que está formando do povo, que não sei o que. Mas eu acho que a cultura, ela envolve tudo, né? Ela envolve tanto o pobre como o remediado, como o rico. Tem muito rico que não consegue cantar um parabéns a você afinado. Tem muito milionário que não consegue cantar uma melodia mais simples possível, afinado, entendeu? Ou próximo de afinado, né? Então isso derruba essa teoria, né? Que seja uma classe social que está surgindo, emergindo, ou qualquer coisa assim. Não é isso. É que você tem só a grande mídia como um exemplo a ser seguido, quando na verdade ela é só uma pequena parte de tudo que existe. Só que ela está botando uma lente de aumento naquilo que é interesse dela, entendeu? Interesse financeiro, interesse ideológico, seja lá o que for, entendeu? Só que a arte, ela está às vezes num cantinho ali escondido, que ninguém vai botar lente de aumento ali. Só que ela é essa coisa que está tentando mostrar para 10, 15, 30, 50, 100 pessoas, numa luta bastante desigual com esse poder todo de botar uma lente de aumento, de botar em tudo quanto é canal de televisão e meio de comunicação, e botar na internet e na UOL, na primeira página, quando a primeira coisa que você vê lá. Às vezes eu abro ali o meu computador de manhã e eu vejo às vezes nomes de caras que eu nem sei quem são, né? Nunca vi, de repente criou-se alguma coisa, né, que vem de algum lugar aí, entendeu? Mas que não tem uma história. Porque no meu tempo, quando eu comecei a tocar, que você ia ouvir os caras, ia procurar discos, né? Você ia muito pelo seu próprio julgamento, mas esse julgamento feito vindo de uma coisa de formação cultural, né? E de informação, né? Não era um julgamento ingênuo, né? Que qualquer um fala, vai nessa aqui que é legal, entendeu? Ou, isso aqui que é bom, ouve isso aqui, né? Que é mais ou menos como
acontece hoje, de repente os jovens estão sendo levados, eles não estão pensando por eles mesmos, entendeu? Estão sendo conduzidos a uma coisa. E isso é uma coisa perigosa, né? Porque você acaba criando o que eu chamo de miséria cultural, né? Eu falo que a miséria cultural é a mãe de todas as misérias, né? Porque assim, se você não comer uma comida boa, você fica doente, né? Se você não beber uma água pura, você vai ficar doente. Se você não ouvir uma música boa, você também vai ficar doente. Entendeu? Se você não conhecer quem foram os grandes pintores, quem foram os grandes poetas, escritores, e não tiver um conhecimento bem grande disso aí tudo, você vai ficar doente mais cedo. Ou pelo menos você vai ter uma vida com muito menos qualidade. Entendeu? Então, essa que é a diferença, né? Aí você fala, bom, tudo bem, né? Eu sei que a minha vida foi uma vida de muita qualidade até agora, né? E eu agradeço isso, em grande parte, ao fato de eu ter tido uma família que me deu cultura, que me ensinou, que me mostrou, né? Depois eu fui por mim, mas até um certo ponto, né? Até você aprender a andar, alguém tem que tá ali te dando uns toques, né? Você caiu, o cara vai lá, tal, você machucou, passa um remedinho e vamos em frente, entendeu? Agora, se você deixar no abandono, você não tem informação e você fica sujeito a essa informação única e exclusivamente de uma mídia que não te dá o melhor da cultura, né? Mesmo a cultura estrangeira que vem para o Brasil não é a melhor cultura estrangeira, né? Para você ir atrás da melhor, você tem que cavar, né? Você tem que ir buscar, você tem que, né? Quem conhece Frank Zappa, por exemplo? Muito pouca gente, né? Então, quem conhece, sei lá, John Coltrane, Miles Davis, esses são famosos ainda, né? Poderia dizer uns que ninguém, só os músicos conhecem, né? Mas mesmo os mais famosos não são tão famosos como Michael Jackson, por exemplo, entendeu? Então você tem uma grande disparidade, né? Porque você vai ver a obra desses caras, analisar a obra deles, tudo que eles fizeram, né? A revolução e tal. Então eles teriam que estar, no mínimo, no mesmo patamar, né? De serem conhecidos, né? de serem ouvidos e tudo, né? Então isso é um desequilíbrio muito grande que existe, né? Em relação à cultura. Então, qualquer instrumentista, ele tem que ter um amor muito grande pelo instrumento, né? É como se o instrumento fosse o seu melhor amigo, né? A minha experiência era assim, acordava de manhã e fazia exercícios, né? Tipo, exercício físico, correr, fazer yoga, ou qualquer coisa, nadar. E aí pegava, tomava meu café e ia para o instrumento. Aí ficava estudando durante 2 horas, 2 horas e meia, almoçava, dava um tempinho e voltava. Quando eu tocava com o Hermeto, a gente ensaiava todos os dias. Depois de praticar horas, aí começava o ensaio. Era sagrado isso, né? Era uma coisa que... Então, eu acho que estudar, praticar o instrumento tem que ser uma coisa diária, né? Tem que ser um hábito diário, um hábito constante. Você procurar uma orientação de qualidade é uma outra coisa importante também, né? Eu sei que muita gente não tem essa condição de às vezes pagar um professor ou coisa desse tipo, né? Mas vale a pena às vezes fazer um sacrifício, né?
deixar talvez de tomar uma cerveja no final de semana e investir nisso, porque isso vai ser uma coisa que vai dar um retorno muito grande, né? Uma boa orientação, né? Em música isso é fundamental, né?